E aí, pessoal, uma curiosa parceria que repercute no jogo do Internacional. Você vai entender, Grêmio e Nacional estão muito mais próximos do que a gente imagina. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E já que a gente está falando dessa parceria com os uruguaios, Fazenda Maldonado e os seus cortes uruguaios, sabor, os melhores cortes que você pode encontrar. Ali na Nilo Peçanha, mas também lá em Jurerê, lá em Florianópolis, você tem os melhores cortes, as melhores carnes, tanto geladas quanto congeladas. Aqui em Porto Alegre, na Nilo, passa, tem um posto de gasolina, tu para e encontra o container da Fazenda Maldonado, já sai com o kit de carne, já sai com o churrasco pronto dali. Você tá vendo, né? Você tá vendo a qualidade das carnes da Fazenda Maldonado. Não deixe de ver e não deixe de comprar. Gente, Grêmio e Nacional e essa parceria. A imagem diz gremistas no Beira-Rio. Por quê? Porque na quarta-feira, às 19 horas, o Internacional recebe o Nacional de Montevidéu, o tradicional Nacional de Montevidéu, para um jogo de Libertadores. E eu consegui algumas informações que são muito curiosas. Muito curiosas. Primeiro, a relação dos uruguaios nesse momento com o Grêmio está fazendo também o Internacional ter todo o cuidado do mundo para criar uma linha de segurança para atender bem os uruguaios que vêm e os brasileiros que vão, que no caso a gente não sabe exatamente se são gremistas ou não, mas por óbvio, muitos torcedores do Grêmio se unem aos uruguaios que em alguns jogos do Grêmio esse ano estiveram aqui alentando pelo Grêmio em razão dessa proximidade que os clubes tiveram a partir da contratação de Luizito Soares. Essa é uma notícia muito curiosa. Grêmio e Nacional, que um dia se encontraram lá quando o Grêmio comprou a Anchieta, que se encontraram quando o Grêmio comprou Hugo de Leon, e que agora tem em Felipe Carbajo e Luizito Soares, e que pode ter em breve também Sérgio Rocher aqui, criou uma afinidade gigantesca. O Nacional, inclusive, pediu mais ingressos para o Internacional. São 2.000 ingressos já vendidos para o jogo de quarta-feira. 2.000 ingressos. O Nacional, em razão da procura absurda, em razão de ter vendido muito rápido os ingressos, abriu a possibilidade de mais 500 ingressos. O Inter, inclusive, aceitou a reciprocidade, teriam 2.500 aqui, e teriam 2.500 lá no Parque Central, no jogo do Nacional contra o Internacional, o jogo de volta da Libertadores, não sei se na próxima semana ou na outra, mas o Inter vai ter que ir lá também. E aí o Inter teria um número maior de ingressos, a gente sabe da proximidade de Montevidéu com Porto Alegre, e o Inter teria mais possibilidades. Mas a relação do Nacional em Porto Alegre hoje é uma relação diferente. Diferente. E não é tão absurdo dizer que a estrutura que o Inter monta para receber o jogo é uma estrutura de Grenal. Grenal. A segurança muito bem feita, o Inter tem grupos muito competentes no trabalho da segurança, está sendo claramente definida como se estivéssemos diante de um clássico Grenal. E o torcedor do Grêmio, eu já ouvi muitos, tá? Que vão botar a camisa do Nacional e vão ao jogo. E vão ao jogo para apoiar o clube, que hoje é, de fato, um clube parceiro do Grêmio. Acho tão interessante isso, e fiz questão de trazer esse conteúdo para cá, porque é muito, muito interessante a gente ver essa união de uruguaios e brasileiros, de Montevidéu com Porto Alegre, do Nacional com o Grêmio, e evidentemente que isso tudo tem a ver com essa onda que nós temos aí de Luizito Soares. São muitos uruguaios que se associaram ao Grêmio e o carinho começa a receber uma linha de reciprocidade muito interessante, para a gente poder avaliar até o tamanho disso. Lembrando que Luiz Soares é considerado o maior centroavante
da história do futebol uruguaio, tem 4 Copas do Mundo, é o 5º goleador, maior goleador do futebol na atualidade, veste a camisa do Grêmio, não esconde o carinho pelos uruguaios, e mais do que isso, tem inclusive nesse momento no site do Nacional produtos sendo vendidos com a sua marca. Com a sua marca. O que mostra também uma afinidade gigante entre essas partes, e isso é muito bom para o Grêmio. Muito bom para o Grêmio. Imagina o Grêmio poder ampliar isso com um país que tem... O Grêmio tem muita torcida, por exemplo, tem muita relação com o Uruguai. E essa proximidade com o Nacional, que vive um outro momento econômico, o time do Nacional não é exatamente um grande time de futebol relacionado aos grandes investimentos do futebol brasileiro. Não estou falando disso e não estou falando de resultado, eu estou falando de afinidade de torcedor. A gente fala tanto em confusão de torcedor, tanto em briga, que quando a gente vê afinidade, relacionamento de afinidade, que bom, né? Que bom, né? Como é bom poder falar isso. E claro que nós teremos um estádio lotado no Beira-Rio, e vocês podem apostar que com muitos gremistas torcendo lá pela equipe do Nacional, histórico time do Nacional de Montevidéu, multicampeão da Libertadores, campeão do mundo, com grande serviço ao futebol, histórico futebol uruguaio, da primeira Copa do Mundo e toda a sua força. Agora, um clube irmão do Grêmio. E não o irmão forçado por cartas de vontades. Não, pela afinidade do torcedor em cima de uma marca. As cores, óbvio que favorece. Óbvio que favorece. Camisa branca do Nacional. O Nacional que é um tricolor, branco, azul e vermelho. Inclusive, muitas vezes o Nacional tem uma das suas camisas que é vermelha. Mas essa afinidade trazida por essa relação, que ela tem sim alguma coisa dos dirigentes, mas ela está além dos dirigentes, ela está na torcida, na força do torcedor, por que não valorizar? Por que não aplaudir? Que se tenha no Beira-Rio um jogo sem nenhum episódio fora do campo e todos estão tomando cuidados. Mas esta afinidade, essa procura por ingressos do visitante, porque é o Nacional e porque os gremistas se ofereceram também para torcerem, não pelo rival do Inter, mas pelo Nacional. O jogo do Inter contra o Goiás não teve gremistas lá. O jogo do Nacional contra o Inter vai ter gremistas, pela afinidade que os dois clubes começam a abraçar. Fiquei muito feliz com esse movimento e espero sinceramente, além de uma vitória do Nacional, claro, mas também um evento que não tenha nenhum tipo de repercussão entre torcidas, porque de alguma maneira os gremistas estão lá e a pior coisa que poderia acontecer é algum tipo de confusão neste aspecto. Os torcedores do Nacional são apaixonados pelo Nacional, assim como os gremistas pelo Grêmio, os colorados pelo Internacional, e é assim, eles são muito próximos, ou nós somos muito, a nossa cultura é muito parecida de torcer, e o Grêmio vai, de alguma maneira, também auxiliar o Nacional que tem auxiliado o Grêmio, como eu disse, em muitos episódios por aqui. Curioso, né? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.